Olá pessoal, me chamo Davidson Ricardo Rufino da Silva, sou estudante do mestrado em Controladoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco e este artigo intitulado de Demonstrações Contábeis no Setor Público, uma análise da aderência às normas dos municípios da região metropolitana do Recife, é um trabalho que foi desenvolvido por mim em conjunto com a professora Carla Renata Silva Leitão, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá certo? Para a gente iniciar, esse nosso trabalho, a gente está trazendo aí, digamos que, informações acerca das normas, as normas brasileiras da contabilidade aplicadas ao setor público, e essas normas elas surgiram como forma de harmonizar, as práticas contábeis brasileiras, principalmente no que concerne às publicações que são efetuadas pelas instituições públicas, e que são obrigatórias, na prestação de contas, tá? Então, a NBCT, inicialmente conhecida como NBCT 16.6, o que trata aí dessas informações, dessas demonstrações contábeis, depois ela passou por uma revisão que foi a NBCT 16.6 R1 e posteriormente foi revogada e hoje é a NBCT SP11, tá certo? E nesse processo de geração dessas informações, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí os relatórios contábeis de propósitos gerais, do setor público, o RCPG, tá certo? E como proposta aí trazendo, as informações, o accountability, a prestação de conta acerca dessas informações, tá? E isso vai possibilitar o quê? Uma maior transparência, Aí a gente já entra no tocante à lei de acesso à informação, a lei, que preconiza aí a transparência ativa, que são as informações que são expressamente publicadas, nos sítios oficiais aí pelas instituições, tá certo? E isso vai trazer o que? Respaldo, acerca das informações, da evidenciação contábil, com essas informações mais claras e podem ser disponibilizadas para os cidadãos acompanhar, digamos assim, esse processo, em contrapartida, o nosso artigo, ele teve como objetivo, verificar a aderência nos municípios da região metropolitana do Recife, a NBCT-SP 16.6 R1, e trata das demonstrações contábeis durante o período de 2014 até 2018. Tá? Então, a gente orientou o nosso trabalho em busca desse objetivo. Tá? E isso vai permitir o quê? Vai permitir algumas contribuições. Tá? Claro que o artigo pretende contribuir com o estudo da aderência às normas de contabilidade do setor público, a exemplo de pesquisas como a de Xavier, Júnior, Paulo e Silva, 2014, que analisaram a partir dos dados do município de Mossoró, Rio Grande do Norte, a capacidade informacional das novas estruturas das demonstrações contábeis aplicadas no setor público, na qual encontraram, na qual constataram evidências de melhorias. Tá? E nesse processo, a partir desse período que a gente está analisando, essas normas elas sofreram diversas mudanças, Então a gente está em busca de fato constatar se também nesse processo, para essa população que nós estamos investigando, se houve uma evolução, se houve uma maior aderência nesse processo e trazer essas informações para a literatura, contribuir com essas informações, tá certo? Então a gente apoiou aí no nosso referencial teórico algumas informações, então a gente desenvolveu aí dois subcapítulos, dois subtópicos que foram aí discorridos dentro do nosso referencial teórico. Um sobre as normas de contabilidade aplicada ao setor público, que a gente vai trazer mais informações, detalhes da sua criação, do seu processo de mudanças que ocorreram, e as demonstrações contábeis no setor público, como que isso se comporta, quais são essas informações, tá certo? E nesse sentido, tá, a gente vai continuar aí com a nossa apresentação, trazendo a metodologia do nosso trabalho, que a gente classificou quanto aos objetivos como descritiva, com a abordagem qualitativa, e trazendo informações acerca da coleta de dados, que foi pela bibliografia documentável, que a gente analisou lá, por meio dos sítios oficiais, as demonstrações contábeis existentes, dos órgãos, nesse caso das 15 prefeituras que nós nos propomos a analisar, nos períodos de 2014 até 2008. E se fez necessário também algumas consultas, algumas informações, com outras leis e decretos que apoiaram, digamos assim, o acesso a essas informações, tá certo? A nossa população, o universo da pesquisa foi composto por 15 municípios da região metropolitana do Recife, do estado de Pernambuco,
e se deu através de um censo, né? Como a gente analisou todas as 15 prefeituras, né? Analisou todas as informações lá, né? Todas as demonstrações contábeis desse período que eu já havia citado, a gente classificou aí como sendo um censo, tá certo? A escolha deveu-se ao fato de essas prefeituras se classificarem como bons índices de transparências e considerando que as normas passaram a ter caráter obrigatório, pretendeu-se observar o nível de adequação das normas, né, a NBCT 16.6 nessa sua segunda revisão, tá certo? Como que ocorreu o tratamento dos dados, tá? Verificou-se a quantidade de informações contábeis divulgadas, né, se houve aderência aos itens contidos na norma e se as informações prestadas eram evidentes, né, principalmente ao se tratar das notas explicativas. Então, a gente passou a fazer essa verificação, essa análise dessas informações, tá? Pretendeu-se analisar, primeiramente, se houve a publicação desses documentos conforme os dispositivos da norma. Então, a gente foi verificar lá se de fato eles estavam fazendo essas publicações, né? Nos casos em que houve as devidas publicações, verificou-se o atendimento da estrutura proposta pela norma, né? E finalmente realizou-se a análise dos dados a fim de detectar o nível da aderência, tá? Que a gente conseguiu encontrar por meio dessas informações, tá certo? Aí, como trazendo já a parte da análise dos dados que a gente pôde buscar, né, acerca das demonstrações contábeis, né, a gente buscou inicialmente verificar, né, a publicação na imprensa oficial, nesse caso, se havia publicação na imprensa oficial dessas demonstrações contábeis, né, a remessa enviada aos órgãos das informações, tanto para o ambiente interno e o ambiente externo, acerca das informações que são geradas, tá certo? A disponibilização das demonstrações, né, contábeis, tá bom? Também verificar se estava havendo essa disponibilização lá, né, a partir dos portais, a partir dos sites, tá certo? E a disponibilização dos meios, né, de comunicação eletrônicos, tá? Também essa parte de comunicação dos meios aí eletrônicos. Claro que aí representa mais uma parte de informação mesmo, de acesso à informação por parte da transparência ativa, tá? Que pode ser aí apoiada, no caso de solicitação, por meio da LAI, né? Por meio da Lei de Acesso à Informação, tá certo? Então a gente consegue estar observando aí, né, que em 2014 a gente consegue estar observando que houve um atendimento total, tá? Para todas as análises que nós fizemos, a gente classificou, digamos assim, quando atendia totalmente, quando atendia parcialmente e quando não atendia aos dispositivos que a norma ela estava prevendo, tá? Aos dispositivos que a norma ela estava, digamos que, orientando ao cumprimento, tá? E a gente observa em 2014, né, que foi praticamente 100% todos, né, 2015 até 2018 a gente observa que não houve, né, alguns cumprimentos, digamos que ou não atendeu prazo de publicação, ou não foi disponibilizado nos sites, tá? Então são algumas informações que a gente conseguiu levantar aí nesse primeiro momento. Posterior a isso, né, a gente foi fazer análise lá de todas as demonstrações contábeis das 15 prefeituras, tá certo? No período de 5 anos, de 2014 até 2018, ou seja, o período foi bem longo, né, de 4 anos na verdade, né? Então a gente verificou lá todos os tópicos, tudo que a norma ela previa que deveria conter naquelas informações, né, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário, do balanço financeiro, né, do DVP, do DFC, do DMPL, tá bom? A gente teve que verificar todas essas informações se estavam de acordo, né, com o que a norma estabelecia que deveriam estar sendo publicadas, né, nessa geração de informações e disponibilizadas para, né, o âmbito público. Observou-se um percentual elevado em vários dos anos, né, tocante ao não atendimento ou acompanhamento das normas, tá? E das notas explicativas nesse momento, e a partir dos anos 2017 e 2018 que percebeu-se, né, um maior cumprimento acerca das notas explicativas, tá? Que também não vinham sendo publicadas. E como conclusão desse trabalho, né, pode-se perceber que houve uma grande evolução ao longo do tempo quanto ao cumprimento das normas sobre as demonstrações contábeis, né, no tocante aí a NBCT 16.6R1, tá? Algumas demonstrações deixaram de atender totalmente ao que é exigido na norma e na ocorrência da emissão da resolução, tornando facultativa a publicação de algum item, né, e acatou-se a não publicação. Percebeu-se que a partir de 2016 foi que todos os municípios começaram a tentar, né,
adequar-se a todos os itens previstos na norma, com a publicação de todos os itens quando não eram facultativos, tá? E houve uma aderência à NBCT 16.1, né, a R1, principalmente com o acompanhamento das notas explicativas que possibilitam a maior compreensão e evidências nas informações nos anos 2017 e 2018, tá bom? Então, ficamos por aqui com a nossa apresentação. Espero que você tenha apreciado o nosso trabalho e para mais informações, consulte lá o nosso artigo que vai estar disponibilizado na plataforma, tá certo? Lá na plataforma do evento, ok? Obrigado.